Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, que Deus vos abençoe. Meus amados, hoje eu quero trazer uma resposta a um comentário de uma pessoa que assistiu um dos vídeos que eu falo sobre o Padre Fábio de Mello. Porque eu falo em orar por ele, eu também dei uma palavra de ânimo, e essa pessoa assistiu um desses vídeos e em seguida fez um comentário. E eu quero mostrar para vocês o comentário desta pessoa. Veja o que ela disse. Nossa, de novo esse cara que se diz padre? Nem paróquia tem. Fala para ele parar de participar de programas de televisão com a tal de Jojo Todinho. Tem muita gente com depressão nas filas de postos de saúde, esperar serem atendidos. Faça-me o favor, ele como padre, se é que se pode ser chamado de padre, deveria ver que ele descer do pedestal e ajudar o próximo, não se fazer de vítima. Bom, eu li como essa pessoa colocou, mas eu quero dar a resposta. Eu quero te responder não com um ataque, mas com uma reflexão. Porque a sua dúvida não é apenas sua, mas de muitos que ainda enxergam a fé como algo limitado a um espaço físico, como se a grandeza do chamado de Deus estivesse confinada entre quatro paredes. Você diz que o Padre Fábio de Mello não tem paróquia e por isso insinua que ele não deveria ser chamado de padre. Mas eu te pergunto, desde quando uma parede de tijolos define um chamado? Desde quando um título só tem valor se estiver preso a um endereço fixo? Se formos olhar para a história da fé, a fé cristã, veremos que os maiores homens de Deus não tinham templo próprio. Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus, não tinha uma sinagoga fixa para chamar de sua. Ele entrava em templos, ele pregava em templos, sim, ele pregava. Mas ele também pregava nas praças, nas ruas, nas casas, nos montes, nos barcos, nos desertos. O seu altar era onde havia uma alma disposta a ouvir a verdade. Os discípulos, por exemplo, eles seguiram o mesmo exemplo de Cristo. Pedro, o apóstolo Paulo, o discípulo João e tantos outros pregaram onde tinha gente com o coração aberto para receber a palavra de transformação. O próprio apóstolo Paulo, ele não se estabeleceu em uma igreja fixa, mas ele viajava de cidade em cidade, levando o quê? A palavra. A palavra para gregos, judeus, romanos, gentios e a tantos outros. Os patriarcas, os profetas do Antigo Testamento, também não tinham local fixo. Elias, Eliseu, o profeta Jeremias, o profeta Isaías, todos foram enviados a diferentes lugares. Para quê? Para cumprirem a sua missão, entende? Que era anunciar a palavra de Deus. Eles foram enviados com diversas missões. Então, eu te pergunto, se os grandes homens de Deus, os que construíram os alicerces da fé que nós temos hoje, não estavam presos a um único lugar, por que exigiríamos isso de um padre ou de um pastor? Queridos, a missão de um verdadeiro servo de Deus não está em manter as portas de um templo abertas, mas sim em manter os corações acessíveis à presença do Altíssimo. Porque o Evangelho não é um endereço, é uma mensagem. O Evangelho
não é uma parede, é uma missão. O Evangelho não é um local, é um chamado. O próprio Senhor Jesus, ele nos deixou uma ordem bem clara. Ele diz no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Escute bem. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ele disse, ide. Ele não falou, ficai, mas ele disse, ide. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Ele não ordenou que ficássemos presos dentro de 4 paredes, mas que saíssemos ao encontro daqueles que precisam ouvir a palavra, onde quer que estejam. Então, eu quero dizer para você, se um padre, por exemplo, ele se encontra na televisão, ou nas redes sociais, nos palcos, nas praças, nas ruas, se ele está em qualquer lugar que seja, eu creio que, mesmo que a gente não veja, mas existem os bastidores. Talvez no programa você não veja isso. E por causa disso, vem talvez aí o julgamento. Mas o que acontece por trás das câmeras, antes do programa começar, ou após o programa? O que é que ele faz? Com quem ele fala? O que é que ele fala? Será que ele não está ali transmitindo algo para alguém? Será que ele não está ajudando alguém, levando a palavra de Deus a um coração aflito? Uma pessoa que chega até ele de repente pedindo uma palavra? Eu vou dizer uma coisa, amados. Se um pastor está pregando dentro de um templo, louvado seja Deus. Se ele está pregando em uma rádio, glória a Deus. Se ele está levando a mensagem a quem nunca pisou em uma igreja, bendito seja o nome do Altíssimo. Porque o que importa não é onde estamos fisicamente, mas se estamos cumprindo a missão para a qual fomos chamados. Por isso, eu não posso julgar o padre porque ele aparece numa programação junto de Jojo Todinho ou de fulano, Beltrano, pode ser quem for. E não o vejo naquele momento falando de Deus ou fazendo algo para Deus, dando uma pregação. Mas a verdade é que o programa tem suas regras. O programa tem sua pauta. Então temos que entender isso. O padre, ele não foi chamado ali para dar uma pregação, sabe? Mas para participar do programa. Mas eu repito, nos bastidores, muitas coisas acontecem. Então, esse fato do padre participar da programação de TV, eu pergunto uma coisa. Desde quando o fato de alguém estar em um programa o impede de ser homem de Deus? Será que Jesus rejeitaria alguém porque essa pessoa foi em tal lugar ou porque conversou com aquele outro? Será que Cristo olharia para alguém e diria: você não serve mais ao reino porque você estava em um lugar que eu não aprovo? Jesus não fez acepção de pessoas. Ele mesmo andou entre os pecadores. Ele jantou com cobradores de impostos. Ele conversou com samaritanos. Ele defendeu mulheres que estavam em adultério. Ele perdoou ladrões. Ele não escolhia quem deveria ouvir a mensagem. Ele levava a mensagem a quem precisava. Então, eu te pergunto, por que, nos dias de hoje, alguns insistem em dizer quem merece ou não merece levar a palavra de Deus? Então, o que eu vejo é o seguinte: se o padre ele foi a um programa de TV e ele chega ali, ele chega como um homem de Deus. As pessoas o enxergam como um homem de Deus, uma pessoa que é luz, uma pessoa que chega ali não como Fábio de Melo,
chega ali como Padre Fábio de Melo e as pessoas o respeitam. Então, eu quero dizer o seguinte: ser um pregador da palavra não significa estar preso a um único local ou a um único grupo de pessoas. Se um padre ele está onde as câmeras o alcançam, glória a Deus por isso. Ele está ali sendo luz, entende? Ele é luz. A palavra do Senhor diz que nós somos luzes e é importante saber disso. Preste bem atenção. Se um servo de Deus, ele leva o evangelho a um lugar onde muitos não iriam, ele está cumprindo a sua missão. Por isso eu insisto, nós não sabemos o que acontece nos bastidores. Eu acredito que uma palavra é dada. Eu acredito que ele põe a mão sobre alguém e abençoa alguém, sabe? Mesmo nesse local. Então, preste bem atenção, meu querido e minha querida. E essa mensagem serve para todos. A pergunta que devemos fazer não é onde um padre ou um pastor está, mas o que ele está fazendo ali. Ele está levando a palavra de Deus? Creio que sim. Eu creio que sempre tem alguém ali precisando de uma palavra e ele dá essa palavra. Ele está pregando o amor e a verdade? Creio que sim. Porque o que ele passa é amor, não é ódio, não é intriga, não é divisão, não é discussão. Ele está cumprindo a sua missão. Porque no final das contas, não é o lugar que santifica o homem, mas o homem que santifica o lugar. Porque, repito, nós somos luzes, e isso quem disse foi o Senhor Jesus. Em Mateus 5,14, ele diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Então, onde há luz, as trevas não prevalecem. Conclusão, meus queridos. O evangelho não está preso. Eu entendo que muitos ainda vejam o ministério como algo limitado, sabe? Há um espaço físico, há um endereço fixo. Mas Deus não está preso em paredes. Ele está em cada coração sincero que deseja servi-lo de todo o coração. O evangelho é vivo. Ele caminha pelas ruas. Ele caminha pelos meios das comunidades, dos corações famintos por Deus. Então, ao invés de perguntar onde o padre está, pergunte o que ele está fazendo. Ao invés de questionar por que ele está ali, pergunte qual é o propósito de Deus para ele, naquele lugar. Porque a missão de Deus não tem CEP, não tem um único endereço, não tem um único púlpito, sabe? E se estamos incomodados com onde alguém está pregando, talvez devêssemos olhar para nós mesmos e perguntar: e eu? Onde eu tenho levado a palavra? Que Deus nos ensine, amados, a enxergar o evangelho não como um local físico, mas como um movimento vivo, sabe? Que alcança a todos os lugares e também todas as pessoas. Porque o verdadeiro templo de Deus não é feito de tijolos. O verdadeiro templo de Deus são as almas que o buscam. E eu peço a Deus que essa reflexão, que essa mensagem toque cada coração e nos faça entender, amados, que a missão de Deus vai muito mais além do que as paredes. E que o Senhor, Ele ilumine a sua vida. Que Deus abençoe sua vida. Você que fez o comentário, eu peço a Deus que Deus te abençoe, que ilumine seus caminhos e também ilumine toda a sua casa. E eu deixo essa mensagem para todos os irmãos, para todos que estão aqui participando. Que o Senhor abençoe vocês, que o Senhor ilumine vocês, independentemente de credo religioso. Se você é católico, espírita, evangélico, são todos bem-vindos. Eu peço que você
passe essa mensagem para outras pessoas. Se você é católico, se você é evangélico ou espírita, passe no mínimo para 5 pessoas. Passe para elas, passe um WhatsApp para ela, uma mensagem, mande o link, comenta com ela sobre o canal, sobre esse vídeo. Compartilha com essa pessoa, compartilha nas redes sociais, porque é importante que essa mensagem ela chegue para todas as pessoas. E eu conto com vocês para isso, tá bom? Eu agradeço de coração por você estar aqui assistindo esse vídeo e que o Senhor continue te abençoando. Deixa aqui o seu joinha, se inscreva no canal também se não é inscrito e que você seja iluminado, iluminada em seus caminhos todos os dias. É isso que eu peço a Deus. Um forte abraço para todos vocês. Shalom.